Oi pessoal, eu recebi um comentário num vídeo meu aqui no YouTube pedindo para eu resolver essa equação modular. O comentário estava num outro exercício que eu resolvi também de equação modular, com valor absoluto, e nesse comentário a pessoa contava que o professor resolve de uma outra maneira que fica muito mais difícil. Então eu vou resolver aqui do mesmo modo que eu resolvi o outro exercício, que é usando o estudo de sinais. E eu sei que esse vídeo vai ajudar muita gente, então quem quiser me ajudar de volta, deixa um like pra mim, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa um comentário, faz um pix pro e-mail que tá na descrição deste vídeo, porque isso faz o canal crescer e isso me ajuda a poder fazer cada vez mais vídeos para ajudar você a entender a matemática. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aquilo que está dentro de cada módulo e igualar a zero para descobrir valores para x. Então aqui eu vou pegar o 3x menos 2 e vou fazer igual a zero. Eu vou ficar com 3x é igual a 2, vou ficar com x igual a 2 terços. Então eu vou anotar aqui o valor que eu descobri para não esquecer. Agora eu vou pegar o que está dentro do outro módulo, que é o menos x dividido por 3 mais 1, e faço igual a zero. Com isso ficamos com menos x sobre 3 é igual a menos 1. Cancelo os sinais negativos. Vamos ficar com x dividido por 3 igual a 1. Esse 3 vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Vamos ficar com x é igual a 1 vezes 3 e, portanto, x é igual a 3. Então, eu vou deixar anotado que x é igual a 3. Agora que descobrimos os valores de x, a gente faz uma reta como se fosse uma régua, a gente vai pensar. Na régua, a gente tem um marco zero e aquilo que está para a direita são números positivos, então os números vão crescendo para a direita do zero. E aquilo que está para a esquerda do zero são números negativos. Então, os números vão decrescendo quando a gente vai indo para a esquerda. Mas aqui o zero não interessa para a gente vai marcar os valores de x que a gente descobriu. Só que a gente vai colocar esses valores como se fosse uma régua. Então, eu vou colocar primeiro o valor menor, que aqui no nosso caso é o 2 terços, e depois eu vou colocar o valor maior para a direita, que aqui no caso é o 3. 2 terços é aproximadamente 0,67. E por ser menor do que o 3, ele está à esquerda do 3. E o que a gente vai fazer agora é definir intervalos aqui nessa reta. O que são intervalos? Vocês estão vendo que quando a gente marcou aqui os nossos valores de x, a gente ficou com 3 subdivisões, vamos dizer assim. Então, cada uma dessas subdivisões aqui vai ser um intervalo. Então, aqui nós temos o nosso primeiro intervalo. E isso que está destacado em azul significa qualquer ponto que está aqui nessa parte. E quando a gente quer falar de qualquer ponto sem especificar, a gente chama de x. E para definir esse intervalo, a gente vai querer pensar nesse x em relação ao 2 terços. E é muito fácil a gente perceber que essa parte está à esquerda do 2 terços, está para o lado esquerdo. Então, se eu quiser relacionar o x com os 2 terços, lembrando da nossa reta, em que os números que estão para a esquerda são números menores, fica muito fácil a gente perceber que aqui o x é menor do que 2 terços. E se os 2 terços estiverem inclusos aqui nesse intervalo, a gente vai dizer que o x é menor ou igual a 2 terços. E olha só uma coisa muito bacana, gente. Olha o sentido aqui da seta e olha o símbolo de menor, gente. O símbolo vai de acordo com o sentido da nossa seta. Mas o que importa realmente é que a gente definiu dessa maneira aqui o nosso primeiro intervalo. Vamos pensar então no nosso segundo intervalo. Tudo isso que está aqui pintado em rosa são pontos do nosso intervalo, mas eu não vou especificar esses pontos. Então, quando a gente tem alguma coisa que a gente não especifica, a gente vai chamar de x. E aqui é muito fácil a gente perceber que esse x está entre o 2 terços e o 3. Então, vamos colocar aqui o 2 terços e o 3. E o x está bem no meio desses dois valores. Então, vamos pensar no 2 terços em relação ao x. O x é tudo isso que está cor-de-rosa e os 2 terços estão aqui. Ou seja, tudo que está para a esquerda é menor. Então, os 2 terços são menores do que o x. Então, eu vou colocar aqui o símbolo de menor. E olha só, de novo está acompanhando aqui o sinal da nossa seta.
E agora a gente vai pensar no x em relação ao 3, ó. Tô seguindo aqui a ordem, ó. A gente viu primeiro os 2/3 em relação ao x, agora eu vou ver o x em relação ao 3. O x está aqui em cor de rosa, então o x é menor do que o 3. Olha só a nossa setinha aqui apontando a direção de onde está o x em relação ao 3 e o nosso símbolo também indo na mesma direção. Gente, isso é muito bonito. E se o 3 estiver incluso no intervalo, a gente põe também um sinal de igual aqui, então o x é menor ou igual ao 3. E já definimos aqui o nosso segundo intervalo. Agora estamos aqui no nosso terceiro e último intervalo, e tudo isso que está destacado em verde, a gente vai chamar de x. E agora, onde é que está esse x em relação ao 3? Está para a direita do 3. E se a gente pensar numa régua, os números que estão para a direita são números cada vez maiores. Então, o x é maior do que o 3. E pronto, já está definido aqui o nosso terceiro e último intervalo. E é muito importante definirmos esses intervalos para a gente poder ir para a próxima etapa. Depois de definir os intervalos, a gente faz uma tabela. Na primeira coluna, a gente vai colocar aquilo que está dentro dos módulos, mas a gente vai escrever apenas entre parênteses. Então, aqui eu vou colocar 3x menos 2, aquilo que está dentro do primeiro módulo, e aqui eu vou colocar o que está dentro do segundo módulo, que é menos x sobre 3 mais 1. Essa linha aqui de cima, eu gosto de fingir que é essa reta que a gente fez aqui, os intervalos, como se fosse uma régua. Então, nessas linhas verticais, que a gente vai colocar os valores que a gente descobriu para o x, eu gosto de colocar elas na ordem igual eu coloquei aqui na nossa reta, que é como se fosse uma régua. Então, em cima desse risquinho aqui vertical, eu vou colocar 2/3, e em cima desse outro risquinho aqui, eu vou colocar o número 3, que são os dois valores que a gente descobriu para o x. E eu gosto de fazer um balãozinho aqui, uma bolinha, colocando esses números aqui bem na risquinha aqui vertical. E eu também gosto de pintar aqui essa parte de cima, da mesma maneira que eu pintei os intervalos na reta, para eu poder visualizar melhor os intervalos. Gente, isso aqui não é necessário pintar desse jeito, nem fazer bolinha, tá? Isso aqui são coisas que eu faço, mas eu acho que ajuda. Uma coisa que o pessoal geralmente faz é colocar aqui por escrito os intervalos. Então, aqui nesse primeiro espaço, coloca ali que é o x menor ou igual do que 2/3. Aqui nesse segundo intervalo, é 2/3 menor do que x, menor ou igual do que 3. E aqui, x maior do que 3. Agora temos essa linha aqui que eu destaquei em amarelo, que é a linha do 3x menos 2. Quando a gente fez 3x menos 2 igual a 0, a gente obteve como resultado o x igual a 2/3. Eu vou abaixar aqui para a gente poder visualizar melhor. A gente precisa preencher a nossa tabela com sinais, e para fazer isso, vamos de novo pensar numa régua. E agora, em vez da nossa régua ter ali um marco 0, a gente tem um marco 2/3. É por isso que eu gostei de fazer uma bolinha, como se fosse aqui um marco 0 da coisa. Então, tudo que vem para o lado direito é positivo, e tudo que vai para o lado esquerdo é negativo. E como é que a gente confirma isso daqui? A gente vai fazer da seguinte maneira: eu vou escolher um valor maior do que 2/3, por exemplo, eu vou escolher 1, que é maior do que 2/3, tá? Lembram que o 2/3 é igual a aproximadamente 0,67. Então, 1 é maior, e aí eu substituo aqui no 3x menos 2. Então, vamos ficar com 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1 dá 3, menos 2, isso aqui vai resultar em 1. 1 é um valor positivo. Então, olha só, já deu certo aqui. Eu falei que tudo que está para o lado direito vai dar positivo, olha só, já deu positivo. Ah, eu quero escolher outro valor, não acredito nisso. Então, vamos usar 5 aqui. 3 vezes 5, tá? Estou substituindo aqui o x pelo 5, menos 2. 15 menos 2 vai resultar em 13. Outro número positivo, deu certo. Vamos ver os negativos agora. Vou escolher, então, menos 3. Menos 3 é menor do que 2/3. Então, vamos colocar aqui 3 vezes
menos 3 menos 2, que já estava aqui, vai dar menos 9. Menos 2 vai ser igual a menos 11. Deu um valor negativo, deu certo. Aí você me fala, mas então vou pegar um valor positivo aqui, tipo, quero pegar meio aqui, que é um valor positivo, mas é menor do que o 2/3, quero ver se funciona. 3 vezes 0,5, que é a mesma coisa que meio, menos 2, e isso daqui vai dar 3 vezes 0,5, ou 3 vezes meio vai dar 1,5. E isso aqui, menos 2, é igual a menos 0,5, ou seja, deu um número negativo. De novo aqui, ó, eu falei que ia dar negativo e deu negativo quando eu substituí por meio. Deu certo. Então, a gente pode colocar aqui que o 2/3 é como se fosse um marco zero. Tudo que está para a direita vai ficar positivo e tudo que está à esquerda do 2/3 vai ficar negativo. Então, tá aqui o 2/3 e nós vamos preencher essa primeira linha, que é a linha relativa a 3x menos 2. Tudo que está aqui, ó, que tá o marco, essa linha vertical é o marco do 2/3. Tudo que está para a esquerda é negativo e tudo que está para a direita é positivo. E agora a gente vai completar o menos x dividido por 3 mais 1. Se a gente pensar em menos x sobre 3 mais 1, que é o que estava aqui dentro do nosso módulo, quando a gente igualou isso aqui a zero, a gente obteve x é igual a 3. Então eu vou pensar numa reta, vou colocar aqui o 3 como se fosse o marco zero. A gente vai pensar nos valores que estão à direita do 3 e à esquerda do 3. Só que aqui neste caso a gente tem menos x. E esse símbolo de menos aí vai causar uma revolução. E esse símbolo de menos que está aqui é esse símbolo aqui, ó. Ele é um símbolo de menos que está no x, tá? Então é o menos x que está dentro do módulo. Quando a gente tiver uma situação dessa, os sinais da nossa reta vão se inverter. Então, quando tiver o menos x dentro do módulo, tudo que está para a direita do nosso valor aqui, que seria o marco zero, que no nosso caso é o 3, tudo que tiver para a direita vai ser negativo e tudo que estiver para a esquerda vai ser positivo. E se você não me acredita, vamos substituir por valores. Vamos pegar valores maiores do que 3. Eu vou pegar 9 e vamos substituir aqui pelo x. Então vai ficar menos 9 dividido por 3, que já estava aqui, mais 1, dá menos 3. Mais 1 vai ficar igual a menos 2. Olha lá, gente, deu negativo, ó. Então eu substituí o x por 9 e o valor deu negativo. Deu certo. Você falar, não acredito, eu quero pegar um outro valor, vai, vamos pegar então 27 aqui. Então, eu vou substituir aqui pelo x, ó, menos 27 dividido por 3 mais 1. Eu tô só substituindo o x aqui por um valor aleatório que seja maior do que 3, só para comprovar aqui o que eu tô falando sobre os sinais. Então, menos 27 dividido por 3 dá menos 9, mais 1 vai ficar igual a menos 8, número negativo de novo. Então, substituir por 27 deu um valor negativo. Funcionou de novo aquilo que eu falei. E agora vamos testar valores menores do que o 3. Então, por exemplo, se eu pegar o 0, vai, 0 é menor do que 3. Vou substituir menos 0 dividido por 3 mais 1 vai dar 0 mais 1 vai resultar em 1. Esse 1 é positivo. Então, olha só, substituir por um número menor do que o 3 e o resultado foi positivo. Então, já deu certo aqui pro que eu estava falando. Aí você fala, quero ver o número negativo se vai dar certo. Vamos colocar então menos 3 aqui. Vamos substituir o x por menos 3. Lembrando que a gente já tem o sinal de menos aqui, ó. Esse menos é o que está aqui. E agora eu vou substituir o x pelo menos 3. Então, vou pôr entre parênteses agora menos 3 dividido por 3 mais 1. Então, lembrando, esse menos está aqui e esse menos é esse aqui. Então, aqui é uma multiplicação. Menos com menos vai dar mais. 3 dividido por 3 vai ser 1. Mais 1 resultou em 2 positivo. Então, olha só, substituir o x aqui por um valor negativo e o resultado foi positivo. Funcionou de novo o que eu falei. Então, o que a gente comprovou aqui? Que o 3 é como se fosse um marco zero e que tudo que está para a direita do 3 vai ser negativo e que tudo que está para a esquerda do 3 vai ser positivo. A gente vai completar agora essa linha aqui do menos x dividido por 3 mais 1
dessa maneira aqui da nossa régua. O 3 está aqui e tudo que estiver para a esquerda vai ser positivo e tudo que está para a direita é negativo. Agora que já preenchemos a nossa tabela, a gente vai olhar para as colunas verticalmente e vamos reescrever a equação sem os módulos e usando esses sinais na frente das expressões que estão dentro dos módulos. Então aqui eu vou usar o menos, esse sinal que está aqui ó, na nossa coluna pintada de azul, e vou colocar aqui o 3x menos 2, que era o que estava aqui dentro do primeiro módulo. Vou colocar entre parênteses, que a gente está multiplicando por um sinal. Então, menos 3x menos 2. Agora aqui eu tenho um sinal de mais. Então, esse sinal de mais é o que está aqui, ó. E agora tem uma coisa muito importante, que é esse sinal de menos aqui da nossa equação. Gente, não pode esquecer este sinal. Então, a gente vai abrir parênteses, vai colocar este sinal super lindo aqui. E agora vamos colocar essa expressão aqui entre parênteses, que era o que estava aqui dentro do módulo. Então, vamos colocar ali entre parênteses o menos x sobre 3 mais 1. Fecho os parênteses aqui desta expressão e não posso esquecer de fechar esses parênteses aqui do sinal. E agora eu faço igual a zero, porque aqui estava igual a zero. Então, agora isso aqui é uma multiplicação. Então, menos com mais aqui do mais 3x vai ficar menos 3x. Menos com menos aqui vai ficar mais. Põe o 2 aqui também. Aqui, ó, mais com menos, na multiplicação vai dar menos. Agora, continuo anotando aqui esses parênteses aqui, daqui a pouco eu trabalho eles. Menos x sobre 3 mais 1. Fecho aqui os parênteses. Esse outro parênteses aqui eu removi já quando eu fiz aqui a multiplicação desses sinais, que deu negativo. Então, vou terminar aqui com igual a zero. Aqui eu vou repetir, menos 3x mais 2. Agora, olha aqui, ó, outra multiplicação envolvendo sinais. Menos com menos vai dar mais x sobre 3. Menos com mais vai dar menos 1. Aqui a gente eliminou, então, os parênteses e vai ficar igual a zero. Vou agora juntar aqui os dois termos que tem x. Então, ó, menos 3x mais x sobre 3, a gente vai pegar esse 3, vai multiplicar ele pelo 3x, para o 3x poder ficar com o denominador 3. Isso aqui vai ficar igual a menos 9x sobre 3 mais x sobre 3. Também você pode escrever isso aqui como menos 9x mais x, tudo sobre 3, é a mesma coisa, tá? E isso aqui vai ficar igual a menos 8x dividido por 3. Então, esses dois termos aqui somados resultaram em menos 8x dividido por 3. Temos aqui mais 2 menos 1 igual a zero. Vamos ficar com menos 8x sobre 3, mais 2 menos 1 vai dar mais 1. Isso fica igual a zero. Então, vamos ficar com menos 8x dividido por 3 igual a menos 1. Cancelo os sinais negativos. Vamos ficar com 8x dividido por 3 é igual a 1. Esse 3 vai passar para o outro lado do igual multiplicando o 1. Então, vamos ficar com 8x é igual a 1 vezes 3. Então, 8x vai ser igual a 3. Esse 8 está multiplicando, vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Vamos ficar com x igual a 3/8. Posso assumir que essa solução faz parte aqui da solução dessa equação modular? Não, gente, não posso. Lembra que a gente definiu aqui 3 intervalos na nossa reta? Essa é a hora desses intervalos mostrarem a importância deles. A gente precisa analisar se esse resultado está dentro do intervalo correspondente. Então, aqui a gente já estava trabalhando nesse intervalo aqui, que é o x menor ou igual a 2/3. Então, se a gente pensar em 2/3, isso aqui é aproximadamente 0,67. Já o 3/8 é igual a 0,375. E a gente precisa que os 3/8 estejam neste intervalo aqui. Então, os 3/8 precisam ser menores do que 2/3. E se você quiser fazer de novo uma reta para verificar, eu acho que fica bem fácil de ver. Então, os 2/3 estão aqui, eles correspondem a 0,67.
e a gente precisa que esse valor aqui esteja nessa região azul, ou seja, tem que ser menor do que 2/3. A gente não precisa analisar muito para perceber que 0,375 é menor. O primeiro decimal aqui é 3, o primeiro aqui é 6, portanto, de fato, 3/8 é menor do que 2/3 e, portanto, 3/8 é solução para nossa equação modular. Então, eu vou anotar aqui em cima para não esquecer que 3/8 é solução. Vamos desenvolver agora essa segunda coluna que eu destaquei aqui em rosa. A gente tem aqui um sinal de mais, eu vou colocar aqui o mais e vou colocar na frente dessa expressão 3x menos 2. Tenho aqui outro sinal de mais, que seria para essa expressão aqui, mas a gente não pode esquecer do que? Olha aqui, gente, aquele sinal de menos. Então, coloco os parênteses, coloco este sinal de menos que está aqui destacado em amarelo, e aí sim eu vou poder colocar essa expressão aqui também entre parênteses. Então, abro os parênteses e ponho lá menos x dividido por 3 mais 1. Fecho os parênteses aqui dessa expressão, fecho esse outro parênteses aqui do sinal e faço igual a zero, que aqui também era igual a zero. Então, vamos resolver isso aqui. Aqui eu tenho um sinal de mais, não vai alterar nada, eu posso simplesmente escrever 3x menos 2. Aqui, mais com menos, vai ficar menos. Vou copiar aqui o que está dentro dos parênteses, daqui a pouco eu resolvo esses sinais. Menos 3x mais 1, fecho os parênteses, igual a zero. Copio aqui o 3x menos 2, aqui o sinal menos com menos vai ficar mais x sobre 3. E aqui menos com mais vai dar menos, coloco 1 ali e igual a zero. Vou pegar o 3x e o mais x sobre 3, que são os termos que tem x, e vou somar. Para fazer isso eu vou multiplicar aqui o 3x pelo 3, para poder ficar com o mesmo denominador. Então vou ficar com 9x sobre 3 mais x sobre 3. Então somo aqui em cima, vai ficar 9x mais x igual a 10x dividido por 3, porque na soma das frações o denominador fica o mesmo. Então aqui 3x mais x sobre 3 resultou em 10x sobre 3. Coloco aqui o menos 2 e o menos 1 igual a zero. Fico com 10x sobre 3 menos 3 igual a zero. Vou ficar com 10x sobre 3 igual a 3. Esse 3 aqui vai passar para o outro lado da igualdade, multiplicando aqui esse 3. Vamos ficar com 10x igual a 3 vezes 3. Então, vamos ficar com 10x igual a 9. Esse 10 aqui que estava multiplicando passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vamos ficar que x é igual a 9 dividido por 10. Então, ficamos com x igual a 9 décimos. Posso assumir que essa resposta é uma solução para a nossa equação modular? Ainda não, gente. Lembrem dos intervalos. Precisamos verificar se 9 décimos pertence a esse intervalo aqui que a gente destacou em cor de rosa. Então, o intervalo de que estamos falando é o 2/3 menor do que x, menor ou igual a 3. Se a gente fizer uma reta, a gente marca ali os 2/3 e o 3, e o 9 décimos tem que estar aqui no meio. A gente sabe que 2/3 é aproximadamente 0,67 e o 9 décimos é igual a 0,9. Então, o 9 décimos tem que estar aqui no meio em algum lugar. Bom, é fácil a gente ver aqui já o primeiro decimal aqui do 0,9 é maior do que o 0,67. Não precisa nem pensar muito. E ele é menor do que o 3. Então, ele está aqui entre o 2/3 e o 3 de fato. Portanto, 9 décimos é solução. Então, vou escrever aqui para a gente não esquecer que 9 décimos é solução para a nossa equação modular. E agora podemos analisar essa última coluna aqui. Então, tenho aqui um sinal de mais e vou colocar ele na frente dessa expressão aqui, ó. 3x menos 2, entre parênteses, sempre que é bom. Tenho aqui este sinal de menos, vou colocar ele aqui, ó. Não posso esquecer deste outro sinal de menos. Então, abro aqui um parêntese e coloco esse sinal de menos que estava no enunciado. E agora sim eu coloco aqui a nossa expressão entre parênteses. Menos x sobre 3 mais 1. Fecho os parênteses da expressão. Fecho aqui os parênteses do sinal e coloco igual a zero, e aqui estava igual a zero. Então, agora vamos resolver isso aqui.
O sinal de mais aqui não altera nada. Posso escrever 3x menos 2. Esse sinal de menos multiplicado pelo outro sinal de menos aqui vai resultar em mais. Já esses parênteses de dentro, eu vou simplesmente escrever de novo o menos x sobre 3 mais 1 e fechar aqui os parênteses igual a zero. Então, copio aqui o 3x menos 2 e agora que como a gente tinha um sinal de mais, ele não vai alterar o que está dentro dos parênteses. Então, a gente pode escrever o que está dentro dele, que vai ser menos x sobre 3 mais 1. E isso vai ficar igual a zero. Então, a gente faz aqui 3x menos x sobre 3. Isso aqui vai dar igual a 9x menos x sobre 3. A gente já fez isso aqui antes, né? Dá igual a 8x dividido por 3. Então, aqui onde tem 3x e menos x sobre 3, vai resultar em 8x sobre 3. Então, vou ficar com 8x sobre 3 menos 2 mais 1 igual a zero. Ficamos, então, com 8x sobre 3 menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Isso aqui vai ser igual a zero. Vamos ficar com 8x sobre 3 igual a 1. Esse 3 passa para cá multiplicando. Vamos ficar com 8x igual a 1 vezes 3. Então, ficamos com 8x igual a 3. Esse 8 passa para o outro lado dividindo. Vamos ficar com x igual a 3 oitavos de novo. E esses 3 oitavos agora, eles são parte da solução? Você vai me falar, mas já tem aqui 3 oitavos, eu já sei que é parte da solução, realmente. Mas é sempre bom a gente analisar todas as partes, mostrar serviço, né? Quando a gente obteve esse resultado aqui de x igual a 3 oitavos, a gente fez as contas baseadas no intervalo em que x é maior do que 3. Então, para esse valor aqui ser parte do resultado, ele precisa estar dentro do intervalo. Se a gente fosse pensar na nossa reta, os 3 oitavos teriam que estar para a direita do 3, porque a gente quer um valor que seja maior do que 3. Porém, 3 dividido por 8 já dá para a gente perceber que não é maior do que 3. 3 oitavos é igual a 0,375. É um decimal que é menor do que zero. Então, não tem como isso aqui fazer parte deste intervalo. Portanto, aqui neste caso, 3 oitavos não é solução, mas ele não é solução aqui neste caso específico do x maior que 3. Porque, como vimos antes, o 3 oitavos é a solução no nosso intervalo em que x é menor ou igual a 2 terços. Então, essa é a solução para essa nossa equação modular. 3 oitavos e 9 décimos. Gente, adorei que pediram para fazer essa equação. Tem esse sinal de menos aqui que pode atrapalhar. Tem esse outro sinal de menos aqui no x, dentro do módulo, que é diferente de quando menos aparece na frente de um número. Eu acho que é uma equação que ajuda a gente a pensar. É uma equação que todo mundo devia estudar para a gente treinar a nossa atenção também. Não esquecer nenhum sinalzinho. Então eu achei muito legal que colocaram nos comentários pedindo essa equação. Não deu para eu fazer antes, é bem complicado para mim às vezes e eu sempre procuro atender os comentários. Então, se você está aí assistindo, se você quiser me ajudar também, deixa aí um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa um comentário, mesmo que seja para fazer perguntas. Quem puder me fazer um pix, tem aí o e-mail na descrição deste vídeo, vai me ajudar bastante. Lembrando que se o canal crescer, isso vai ajudar vocês e outras pessoas também a entenderem cada vez mais a matemática. Eu espero que tenham gostado. Obrigada por assistir e até a próxima!